Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Derek. Estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez fazer uma coisinha um pouquinho diferente, né? O professor Whindersson, ele passou pra gente, né, no roteiro de estudos, a segunda avaliação, ele passou pra gente algumas questões e nesse roteiro tinha uma seção de desafios. E aí, no caso, né, ele pediu que a gente escolhesse 2 deles e respondesse. Cá estamos nós pra gente poder responder esses desafios aqui da melhor forma possível, né, pra trazer um conhecimento maior pra todos vocês aí da disciplina de redes, né, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui então, galera. E é claro, pessoal, não posso deixar aqui de pedir, né, teu like, a tua inscrição, aquele teu comentáriozinho top, né, pro professor poder dar aquela notinha top pra gente poder passar de semestre e a gente poder passar o Mr. Beast em quantidade de inscritos, pessoal. Vamos lá então, né? Então bora lá, né, gente? Dessa sessão de desafios, a gente escolheu a questão 2 e a questão 6 para a gente poder responder aqui. Na questão 2, é questionado quais são os princípios de fundamento do Quick, porque ele opta pelo UDP para enviar dados de conexão HTTPS e que a gente, é claro, pudesse ilustrar melhor a nossa resposta. Então vamos lá. Normalmente, o HTTP ele usa o protocolo TCP, que garante um fluxo confiável e ordenado para a aplicação. Ou seja, significa que a nível de rede, ele não elimina a perda de pacotes na rede, nem a chegada de pacotes fora de ordem, mas garante que a aplicação receba todos os dados requisitados de maneira íntegra e ordenada, pedindo por reenvios de pacotes quando necessário. E até aí tranquilo, mas quando usamos multiplexação TCP, pode ocorrer um problema chamado Head Offline Blocking, que é uma situação onde um pacote perdido faz com que todos os fluxos da conexão entrem em espera. Isso acontece pois mesmo que o HTTP consiga dividir suas mensagens em fluxos, o protocolo TCP não consegue distinguir esse fluxo, pois ele foi construído apenas para entregar os bytes de cada pacote em ordem. O resultado disso qual é? É um fluxo HTTP, podendo estar completo no buffer, mas o TCP não vai entregar este fluxo, pois há algum pacote faltando antes que ele possa entregar. Para o HTTP, esses dados faltando não tem nada a ver com o fluxo que estamos tratando, mas para o TCP não é sobre fluxos, e sim sobre entregar pacotes na ordem certa a partir de seus números de sequência. A gente pode imaginar essa situação como uma fila de espera, que usa um sistema de senhas que não se expiram ou passam com o tempo. Se a pessoa com a senha certa naquele momento demorar para aparecer, todos vão esperar mais, mesmo que neste meio tempo uma outra pessoa pudesse ter sido atendida. Enquanto isso, o UDP não pode garantir fluxo confiável e ordenado, mas o Quick, que está entre o cabeçalho UDP e a payload, pode. E além disso, ao contrário do TCP, o UDP não interrompe entrega de pacotes caso eles cheguem fora de ordem. Então o Quick, que também ao contrário do TCP, consegue diferenciar entre vários fluxos, pode enviar mensagens completas em fluxos paralelos para a aplicação, ou seja, o problema do Head Offline Blocking é resolvido. E aqui, pessoal, a gente está mostrando para vocês 2 diagramas que exemplificam melhor essa diferença entre os 2 protocolos, tanto no TCP como no Quick. Um outro problema que o Quick também resolve é a questão dos handshakes complexos e mais demorados do HTTPS. Ele precisa de um three-way handshake para o HTTP e mais um handshake para o TLS, para que as chaves e algoritmos de encriptação sejam combinados, enquanto no Quick, a chave pública da conexão é enviada junto do hello do cliente, e a resposta do servidor já combina todos os específicos da encriptação das mensagens entre os dois, economizando o round trip inteiro. Em resumo, a gente pode falar que o Quick é uma camada entre o UDP e os dados da aplicação, que implementa estratégias de confiabilidade de entrega e ordem de dados, assim como o TCP, mas que também resolve 2 grandes problemas do HTTPS sobre o TCP, o Head Offline Blocking e os longos handshakes, resultando em conexões com menos gargalos que se iniciam mais rapidamente. Tá bem, galera? Então vamos lá, gente, aqui dando continuidade, né, aqui nesse caso na questão 6, a questão pede que a gente escolha uma linguagem de programação e mostre o processo de criação de clientes e de servidores socket TCP e UDP. E a questão pede para a gente mostrar o que ocorre nas 2 situações, caso o cliente execute sem que o servidor esteja funcionando. Então vamos lá. Então, o primeiro passo para resolver esse desafio foi escolher a linguagem, e a gente escolheu a linguagem Python. Primeiramente, a gente cria um arquivo server.py
.py e nele importamos os módulos socket e threading. O módulo socket é responsável pelas funcionalidades de socket, enquanto o threading adiciona a funcionalidade de criar núcleos virtuais para que ocorra concorrência. Ele é importante, pois para um servidor, porque para ele vai ter que usar vários loops paralelamente para cada conexão. Em seguida, a gente define os parâmetros do socket, né? Por exemplo, em que PO porta ele vai escutar o cliente, qual é a mensagem formal para se conectar, quantos dados em bytes tem o cabeçalho, e a gente está mostrando aqui no caso como foi que a gente fez isso. É possível ver aqui, gente, que a porta que a gente escolheu, né, a porta no caso vai ser a 5050. O cabeçalho da gente tem até 8 bytes no formato UTF-8 e ao receber a mensagem de disconnect do cliente, vamos desconectá-lo. A função getLocalIP, ela cria um socket UDP que tenta se conectar ao endereço 8.8.8.8.2.80. Nós não precisamos desse socket para nada, exceto para saber nosso IP local com o método e passar para o nosso socket real. Depois de fazer as configurações básicas, nós criamos um socket chamado server. Os argumentos que ele pede na inicialização é o da família de endereços e o tipo de socket. E como agora vamos usar IPv4 e TCP, usamos a constante correspondente socket AF e NET e socket SOC streams, respectivamente. Depois de fazer as configurações básicas, nós criamos um socket chamado server. Os argumentos que ele pede na inicialização é o da família de endereços e o tipo de socket. Como agora vamos usar IPv4 e TCP, usamos a constante correspondente socket AF e NET e socket SOC streams, respectivamente. A função random client simplesmente escuta cada cliente, né, e dá print em suas mensagens. Quando o cliente enviar mensagens, elas serão divididas em duas partes. Um cabeçalho que informa o tamanho da informação e a informação em si. No caso, com recv significa receber os dados do cliente e o argumento da função, né, que nesse caso é o indicador do tamanho máximo destes dados. A função encadeada decode é usada para decodificar os dados, pois quando estamos mandando mensagens pelo socket, não estamos mandando as strings em si, mas byte streams com alguma codificação para string, no caso o TF-8. Para o cliente, nós criamos um arquivo clients.py e o configuramos de maneira correspondente ao server. O método client.connect é um pedido de conexão para o endereço em questão. E finalmente nós criamos a função para mandar mensagens. Ela usa um string como argumento, envia o tamanho dessa string para o servidor para que ele saiba o tamanho da mensagem e então manda a mensagem em si. Se rodamos o cliente sem o server ligado, recebemos um erro. A conexão foi rejeitada. Afinal, não tem servidor para aceitar. A gente pode transformar o cliente TCP que criamos em um cliente UDP facilmente, mudando a inicialização e os métodos chamados. O argumento socket sock degram na inicialização do socket indica que ele será um socket UDP e na função send trocamos o método send para send-to, que também manda dados, mas de modo não orientado à conexão, necessitando de um argumento adicional, um endereço para qual os dados serão enviados. E se rodarmos a versão UDP do cliente, seu servidor, nada acontece. Freaky, yeah.